Então vamos lá. Dando continuidade às apresentações dessa tarde, nós vamos ouvir agora a Eliana Rolim, Eliana de Agostini Rolim, que é a nossa mimada, psicóloga e neuropsicóloga, que está falando de lá de São Paulo para a gente. Ela vai estar falando sobre o tema relações abusivas e a repercussão no funcionamento do sistema límbico. É com você, querida. Boa tarde, tudo bem com vocês? Todos me ouvindo? Sou Eliana, psicóloga, neuropsicóloga aqui de São Paulo, e é com uma imensa satisfação e alegria que eu estou participando desse primeiro encontro de Mimadas MDR com o tema Saúde Mental para Todos, e com esse tema bastante interessante, principalmente nesse período de grandes desafios com a pandemia. Pode parecer um tema difícil e complexo de entender quando nós falamos de sistema límbico, mas você vai entender claramente depois da palestra o que acontece no nosso cérebro quando vivemos uma relação abusiva. O tema das relações abusivas, ou também chamado relações tóxicas, está cada vez mais sendo discutido. É comum vermos esse tema nas rodas de conversa, nas salas das universidades, nas escolas, entre amigos, na família, enfim. Já chegaram nos consultórios médicos, nos hospitais e também nas sessões de psicoterapia. Você que está aqui hoje tem também uma história dessa, ou você, ou alguém que você conhece. Pode ser que ao ouvir sobre este assunto te mobilize alguns pensamentos, algumas emoções. Procure ouvir as informações com o pé no presente. Use a respiração que você aprendeu ao longo desse encontro para se regular. Se algo te incomodar, te perturbar, ou você recordar de alguma coisa, anote num papel o que for mais relevante. Assim você desfoca um pouco a atenção. Fala-se muito dos danos causados na saúde mental e física, mas recentemente tem se falado muito mais nos prejuízos causados também no cérebro e, por assim dizer, as suas reais consequências. E é exatamente isso que eu vou conversar com vocês brevemente aqui. Eu falo brevemente porque esse assunto ele deveria ser um curso sobre isso. As relações abusivas e a repercussão no sistema límbico. Só para começar, o sistema límbico é o sistema do nosso cérebro que rege as nossas emoções, expressa nossos pensamentos, ideias e sentimentos. O que merece destaque primeiro aqui é que nem sempre é fácil identificar uma relação abusiva. Alguns comportamentos são mais fortes na relação e podem nos dar algumas pistas, como crise de ciúme, possessividade, certo controle, manipulação. Mesmo aparecendo esses comportamentos, ainda é difícil que as pessoas reconheçam o que estão vivendo, pois existem muitos padrões culturais, aquele amor cuidadoso que podem confundir as pessoas. Em muitas situações, essa relação primeiro é percebida pelas pessoas que estão fora do convívio geral e não pela pessoa que está vivendo. Outra questão muito importante, e eu quero sua atenção aqui, é que muitas vezes a relação abusiva é uma reprodução de algo que eu sofri ou presenciei. Como assim, Eliana? É comum eu ouvir as pessoas relatarem que sempre estão envolvidas em relacionamentos abusivos, pois viveram na infância e na adolescência situações muito traumáticas. Muitas pessoas que viveram essas situações traumáticas podem buscar num relacionamento tóxico e cheio de conflitos aqui na vida adulta, de forma inconsciente, sem perceber. Eu ainda ouço muitas pessoas no consultório dizendo assim: eu não consigo romper essa relação, parece que eu estou viciada, eu estou presa no passado, eu sei que tenho motivos para sair dessa relação, mas eu não consigo. Penso mil coisas ao mesmo tempo, me sinto sempre o errado dessa história, eu não sei o que eu faço. São exemplos de frases que podem perceber, que deixa claro que a pessoa está vivendo uma relação abusiva.
Existem diversas pesquisas que apontam os prejuízos decorrentes dos sintomas psicológicos frequentes. Olha, são muitos, desde a insônia, o pesadelo, a falta de concentração, irritabilidade, falta de apetite, a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico e muitos outros mais. Mais para frente, eu vou explicar para vocês por que é tão difícil romper uma relação. O que é que está por trás disso? Além das questões psicológicas, financeiras, morais, existe uma coisa crucial que dificulta essas decisões. Vamos seguir com isso. Quais seriam, então, as características de um relacionamento abusivo? Como identificar que eu estou numa relação abusiva? Não esquecendo que uma relação abusiva pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento, seja dentro da família, num grupo de amizade, trabalho, escola, num relacionamento afetivo, no casamento. Existem diversas definições para relação abusiva, mas existe um consenso em diversos autores. Toda relação abusiva apresenta um excesso de poder sobre o outro. É o desejo de controlar o seu parceiro. Esses comportamentos acontecem de modo sutil e depois se intensificam. Se você está aqui hoje, que vive ou viveu uma relação abusiva, conhece o que eu vou dizer agora e como identificar um ciclo abusivo. Por que a gente chama de ciclo? Ciclo, ele tem a ver com uma coisa que se inicia do mesmo jeito, passa por períodos e parece que nunca termina, não tem fim. Ele se repete, ele se repete, ele se repete. Existe, por exemplo, a fase do desequilíbrio, da tensão, do afastamento, culpa, medo. Vive depois uma fase de exploração, a manipulação. E depois vem a fase que nós chamamos de uma fase lua de mel, em que parece que a paz se reina e que a pessoa do outro lado imagina que nada aconteceu, ou simplesmente você exagerou e foi coisa da sua cabeça. Lembrando que esse ciclo, também essa forma de violência, ela pode ser verbal, física, sexual, financeira. E não esquecendo, eu sempre digo, uma relação abusiva não escolhe idade, nem gênero, nem religião e nem situação econômica. Aqui, eu quero uma atenção especial para o agravamento social das mulheres, que são acometidas pela violência doméstica e o feminicídio, com dados alarmantes, principalmente nessa pandemia. Eu vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre o estresse e a relação abusiva. O estresse é uma resposta fisiológica a uma situação adversa. Quando produzido, ele desencadeia mudanças no corpo que afetam o sistema imunológico, endócrino e neurológico. O estresse por si só, como você viu hoje em algumas palestras, não é uma coisa ruim. É uma resposta natural. É muitas vezes o instinto de sobrevivência de lutar ou fugir. O problema é quando esse estresse ele vem em números alarmantes, em índices alarmantes, e aí ele se torna um problema por causa do cortisol, que é o chamado hormônio do estresse. Um dos principais hormônios do corpo, mas em altos níveis, ele diminui a capacidade física e emocional. Eu sempre falo que quando estamos em fortes graus de estresse, é como se tocasse um alarme dentro de nós, dizendo assim: perigo, você vai sofrer, olha, cuidado. E nos avisa de um perigo, muitas vezes, que não está acontecendo, mas ele aconteceu aqui dentro. É como se um bombeiro tivesse a todo tempo vigilante em alerta. Então, imagine o que é viver uma relação abusiva por anos. Como é que fica esse cérebro? Como eu comentei com vocês lá no início, temos o nosso cérebro dando também um nome, tem o lugar das emoções, que é o sistema límbico. Mas antes eu queria mostrar para vocês uma coisa. Imagine o cérebro como se ele fosse uma cebola, constituído por camadas. O nosso cérebro, eu vou dar o exemplo aqui da nossa mão. Imagine que aqui é o córtex cerebral. Esta região aqui da testa, ela é chamada lobo frontal. Atrás, o occipital, o lobo parietal e aqui o lobo temporal. Cada lobo tem funções diferenciadas e específicas para cada função do nosso corpo. Este desenho é um desenho cortado ao meio do sistema límbico.
Eu não gostaria que vocês se preocupassem com esse nome de informações aqui, mas 2 nomes muito importantes que tem aqui: o hipocampo e a amígdala. A amígdala fica mais ativada, essa regiãozinha aqui, e ela fica mais ativada quando a gente está sobre o estresse. E o hipocampo, daqui a pouquinho, eu vou falar para vocês o que acontece com o hipocampo quando nós passamos uma situação de estresse. Transtorno do estresse pós-traumático, com certeza você já ouviu falar isso. Ele é chamado de TEPT. Esse quadro ocorre devido a pessoa ter sido vítima ou testemunha de atos violentos ou situações traumáticas que representam uma ameaça à vida dela ou de terceiros. A pessoa, ela revive o episódio como se estivesse acontecendo naquele momento, com a mesma sensação de dor e sofrimento que a pessoa viveu. As primeiras observações realizadas sobre o TEPT foram registradas a partir de estudos de soldados que vieram da guerra. Olha, que coisa! 1 em cada 4 veteranos da guerra norte-americana sofre de transtorno de estresse pós-traumático, com medos, lembranças intensas de situações de perigos que enfrentaram. Eu digo o seguinte: assim como os soldados continuam, nós temos também uma realidade hoje, pois vivemos com o impacto traumático de uma violência psicológica sobre o cérebro. A pandemia também trouxe para muitas famílias diversos problemas, preocupações, traumas, perdas, insegurança. Podemos dizer sim que estamos vivendo como soldados, pós-guerra e muitos ainda na guerra. Todos esses eventos, então, alteram o funcionamento do organismo como um todo. Nós temos, acho que tem um áudio ligado, né? Nós temos aqui, o TEPT se define como um conjunto de sintomas físicos, psíquicos, emocionais que envolvem altos índices de ansiedade. E aquilo que eu falei, momentos em que o indivíduo tem a impressão que está revivendo o trauma. Segundo esse livro aqui, que nós chamamos Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, é um manual que médicos e psicólogos, psiquiatras, usam para definir e entender as doenças mentais. Ele se caracteriza por tipos de sintomas, que são as intrusões, são aqueles pensamentos que vêm à nossa cabeça sem que a gente peça para eles entrarem. E impressões sensoriais, sonhos, pesadelos, evitação, as pessoas evitam pessoas, situações semelhantes ao que passou, alterações negativas do humor, pensamento mais ruminante e pensamentos suicidas também. Alterações no despertar ou reatividade, a pessoa fica de sobressalto, uma porta bateu, ela já fica assustada, irritabilidade, dificuldade para dormir. A quarentena aumentou sim o número de TEPT. Nós não temos ainda as pesquisas muito concretas, mas já percebemos pelo isolamento, pelo medo, desemprego, dificuldades, o próprio tédio, a perda de entes queridos, problemas financeiros. O que nós temos são estudos de outras pandemias em outras épocas que mostram que esses impactos são sim o pós-pandemia, e é o que a gente vai enfrentar daqui a pouco. O TEPT pode ter efeitos agudos, com duração inferior de 3 meses a 6 meses, ou crônicos, de 3 a 6 meses. É muito comum, e vocês já devem ter visto, pessoas que, numa determinada época, passou uma situação muito traumática e depois de um tempo conseguiu mais ou menos se estabilizar e depois apareceram os sintomas. A pessoa até fala assim, mas justo agora eu já estava bem, estava tudo normal, aconteceu, mas pode acontecer isso. Olha aqui o hipocampo que eu falei para vocês. O hipocampo é a região do cérebro que está relacionado à aprendizagem, memória e emoção. É a criação, que eu posso dizer bem simples, de novos neurônios. O problema acontece que, com o passar das situações estressantes, esses neurônios recém-criados podem ser destruídos por causa exatamente do cortisol. E aí, olha só, o transtorno do estresse pós-traumático também está associado à diminuição do hipocampo.
Olha o que está acontecendo sobre o estresse. Eu tenho uma amígdala ativada, lembra da amígdala? Ela está assim, perigo, perigo, perigo. Eu tenho uma diminuição do hipocampo, e aí é o que acontece com as vítimas de relação abusiva. Elas não conseguem tomar decisões, elas não conseguem denunciar os seus agressores, elas não conseguem mudar muitas vezes de emprego, elas ficam paralisadas. Então, a diminuição do hipocampo, ela é algo muito comprometedor para o nosso cérebro. Nós temos também os sintomas psicológicos, comportamentais e os físicos. Olha a lista de sintomas que a gente pode ver aqui. Nesse desenho aqui, fica bem destacado o que acontece no nosso corpo, quando a gente vive um estresse. Por isso que eu digo que o corpo todo, ele sofre o impacto do estresse. Mas o que acontece lá, vai lá para o órgão central do estresse, que é o nosso cérebro. Atualmente, as pesquisas mais recentes e um grande número de achados científicos destacam que a exposição prolongada e persistente a estímulos estressores modifica as questões químicas e estruturais. Estudos empregando técnicas variadas de neuroimagem, tomografia funcional e ressonância magnética já conseguem perceber uma diferença nisso. Olha bem essa imagem de um cérebro ativado, com forte, por exemplo, ativação de ansiedade, e depois um cérebro desativado, que eu vou explicar para vocês quais são os tratamentos possíveis de fazer isso. Eu gostaria que vocês guardassem a importante informação que eu vou dar agora. O trauma altera o funcionamento do cérebro, causando os efeitos agudos, no momento, e crônicos. O impacto da violência no cérebro, ele altera emoções, cognições, comportamento, altera a capacidade de a pessoa buscar ajuda, de ficar sozinha na história, de cuidar dos filhos e tomar decisões. Licença, boa tarde. Doutora Eliana, a senhora poderia voltar ao slide dos sintomas? Não sei o que aconteceu. Quando vocês tiverem algo a pedir, falem pelo chat, que fica mais fácil da gente poder administrar. Tá? Fica mais fácil. Alguém tirou daqui. Tá voltando. Eu posso continuar? Pronto. Posso continuar, por favor? Depois a gente consegue? É esse aqui? Eu não sei. Esse aqui a posição, Liana? Alguém tirou o slide. Que não, aconteceu? Já está de volta. Você está vendo? Não. Para você não está aparecendo? Não. O que aconteceu? Espera só um minutinho. Eu vou interromper o compartilhamento e vou fazer de novo. Peraí. Porque já está aparecendo para a gente. Eu vou compartilhar de novo, tá? Tá. Agora sim. Oi? Nós estamos vendo. Agora foi. Nós estamos vendo. Diante desse impacto da violência, o que eu gostaria de deixar claro aqui é a função da neuroplasticidade. O que é neuro? Tudo que envolve o nosso cérebro. O que é plasticidade? É algo elástico. Acreditava que o cérebro era alguma coisa rígida, que não poderia ser modificada, se tornaria uma estrutura e que não poderia jamais se reabilitar. A neuroplasticidade vem mostrar exatamente a estrutura em função da decorrência de alguma experiência mais traumática. Nesse livro que eu coloquei aí, que foi escrito em 2018, O Cérebro que se Transforma, a plasticidade existe sim, olha que interessante, no hipocampo.
área que transforma nossas lembranças de curto prazo em recordações de longo prazo. Então, assim, graças à neuroplasticidade, é possível sim restabelecer as estruturas encefálicas, como o hipocampo e a desativação da amígdala. E como fazer isso? Como é que eu posso usar essa plasticidade, a neuroplasticidade, ao meu favor? É através do que eu vou colocar como intervenções. Gostaria de falar para vocês que, através dessas intervenções que eu elenquei aqui, eu colocaria elas como medidas e estratégias protetivas. A primeira delas é poder fazer uma avaliação neuropsicológica. É um estudo detalhado das funções cognitivas, emocionais e comportamentais, utilizando-se de um conjunto de testes e procedimentos padronizados, com objetivo de pesquisa ou auxiliar no planejamento. Depois dessa avaliação, é possível fazer uma reabilitação cognitiva. Eu digo sempre que é a fisioterapia para nosso cérebro. É necessário um planejamento para isso, é necessário que a avaliação aconteça. Imagine uma pessoa que sofreu por muitos anos a devastação de uma relação abusiva. Com a ajuda de uma avaliação neuropsicológica, podemos identificar os prejuízos funcionais. Nós temos também a meditação. Tivemos uma palestra ontem da Mimada que falou muito bem sobre isso. Coloquei aqui o cérebro em atividade normal, principalmente ativado, e depois da meditação. Olha que interessante que acontece. Muitas vezes o trauma tira a pessoa do presente, desorganiza a respiração e as nossas ações. E eu coloquei o EMDR, também destaquei como modelo de intervenção. É uma das terapias mais modernas no tratamento psicológico. Vocês sabem, foi criada na década de 80 pela americana e psicóloga Francine Shapiro. O que é isso, né? Através dos movimentos oculares e estímulos bilaterais, há uma dessensibilização e reorganização, que é o reprocessamento mental. As vivências, as lembranças do passado, quando traumáticas, ficam registradas na nossa mente de forma muito negativa, muito dolorosa. Através do MDR é possível, olha onde o MDR vai agir, lembra do cérebro? Ele vai agir aqui dentro. Então, ele vai reorganizar o que aconteceu. Eu não vou esquecer o passado, mas eu vou olhar para o passado sem estar tão ativado, tão dolorido e viver tão intensamente isso. A Associação Psiquiátrica Americana e a Organização Mundial de Saúde recomendam o MDR como um dos métodos da atualidade de maior eficiência para situações traumáticas. Pois é, né? Muito interessante. Qual a nossa realidade atual? Estamos acompanhando um número bastante significativo de casos de mulheres que viveram destaque nas redes sociais, em mídia geral, onde viraram reféns de relacionamento abusivo. Fato que um tempo atrás não tinha tanta repercussão, vocês lembram disso? Segundo esta ONG, segundo essa ONG, a violência doméstica mata 5 mulheres por ano no mundo e aponta que em 2030, 500 mulheres serão vítimas do feminicídio por seus parceiros ou familiares. Nós temos, sim, a lei do feminicídio, que foi sancionada em 2015, classificando como crime hediondo e o agravante de violência doméstica. Nós sabemos e pesquisas que mostram isso, que metade das mulheres que já sofreram algum tipo de violência não denunciaram seus agressores. As justificativas e causas são variadíssimas, amplamente discutidas por fóruns, por judiciário, tem as questões financeiras, sociais, familiares, individuais. Mas agora a gente sabe que também tem um outro problema, né? Nós temos um hipocampo aí, uma diminuição do hipocampo que não deixa isso acontecer. O que eu gostaria de pensar? Nós temos a neuroplasticidade, as intervenções, a reabilitação cognitiva, a meditação, o MDR, nós temos tudo isso, mas nós precisamos de uma rede de apoio e proteção, que envolve uma equipe multiprofissional, uma equipe que possa fazer o trabalho psicoeducativo em escolas, em hospitais, em fóruns, em audiências e por aí vai. Vocês sabem que tudo que cerca uma relação abusiva é tão grave que chega ao aniquilamento de uma pessoa. As vítimas se sentem desamparadas e não enxergam saída.
Este é o lado mais perverso da história. Eu já ouvi falar muitas mulheres, homens também, dizendo que não se reconhecem mais depois que vivem uma relação abusiva. Este assunto não se esgota por aqui. A gente tem muita coisa que fazer e muita coisa que pensar. Ele existe esperança, tem muito trabalho pela frente, porque vocês sabem que a demanda de pessoas que procuram apoio para esse tipo de intervenção é gigantesca. Esse trabalho de informação, como esse que eu estou fazendo aqui, é de extrema importância. Nós sabemos que não precisa ter agressão física para ter um abuso. Nós temos um trabalho interessante das ONGs, temos inúmeras cartilhas, fóruns, eventos, órgãos públicos, que o judiciário possa ouvir melhor essas vítimas, mas eu gostaria que todos saíssem dessa palestra com a clareza mesmo, que um evento traumático, como as relações abusivas, pode não caracterizar um dano, por exemplo, como um soco, um pontapé, um hematoma. O nosso desafio é fácil ver um hematoma como um soco, mas se eu não tiver este hematoma, onde é que eu fui afetado? Onde é que está a marca do trauma? Onde é que ela está? A gente fala, existe corpo de delito para violência psicológica? Sabe aqueles soldados que estiveram lá na guerra? Se a gente transportar para a nossa realidade, a gente vai perceber que existem muitas pessoas em comunidade sofrendo violência psicológica, sofrendo violência, sofrendo abuso, crianças que sofrem bullying, enfim, são muitas situações traumáticas e muitos temas que às vezes são desconfortáveis para se falar. Mas acreditem, tem esperança, tem muito trabalho para vencer. Nós conseguimos fazer isso. Com terapia, com procura de ajuda, com reabilitação, nós conseguimos, e com essa rede de apoio. Resumindo, tudo que eu falei até aqui, a violência doméstica, o trauma, eu gosto desse slide, mas a gente pode falar, o trauma, a violência, a relação abusiva pode causar muito mais danos do que a gente pode enxergar. Agora, o que eu gostaria de fazer? Eu vou compartilhar com vocês no chat um link e eu gostaria que vocês abrissem esse link e respondessem 5 perguntinhas. Desculpa, 3 perguntinhas. São 3 perguntinhas simples. Não se preocupem com as respostas. Elas não vão ser identificadas com o seu nome. Existe apenas uma alternativa correta. A primeira pergunta, como identificar uma relação abusiva? E aí tem as alternativas. Isso que você vai ver. A segunda pergunta, quais os impactos que uma relação abusiva podem acarretar nas pessoas? E a terceira, como fazer para sair de uma relação abusiva? Uma curiosidade, enquanto vocês respondem, algumas perguntas foram, quando eu formulei esse quiz, eu fiz essas perguntas para algumas pessoas e alguns itens vêm exatamente assim. Parece contraditório, mas existe ainda, né? Muito difícil. Vou esperar mais um pouquinho, algumas pessoas ainda não responderam. Estou computando aqui as respostas. Eu só vou... Oi, pode falar. Pode, por gentileza, enquanto o pessoal vai respondendo, passar os slides. Eu enviei um arquivo ali no chat com os sintomas do TEPT. Daí qualquer coisa, se não for, eu peço só que me sinalizem, mas seria bom tu passar a lâmina que o pessoal ali no chat pediu. Mais eu vou ver sim. É que eu não posso sair daqui agora, entendeu? Já te falo. Olha. Estou carregando aqui as informações. O que está de verde, elas vão entrando, a gente vai respondendo. O que está de verde é a resposta que o maior número de pessoas responderam.
Olha que interessante, muitos, 100% respondeu que toda relação abusiva apresenta excesso de poder sobre o outro, desejo de manipular, né? Muito interessante. Quais os impactos de uma relação abusiva? 100% responderam. Os impactos da relação abusiva alteram emoções, cognições e comportamentos. 100% das pessoas conseguiram. Que ótimo, né? Como fazer para sair de um relacionamento abusivo? Olha aqui, 98% responderam. Procurar uma rede de apoio e proteção da mulher, assistentes sociais e psicólogos. Muito bom, né? Que ótimo, que coisa maravilhosa. Assim, agora que você entendeu o que cerca uma relação abusiva, esse conhecimento agora é seu. Esse conhecimento, você se aproprie dele. Nos ajude, se ajude. Amenize esses sintomas. Procurando redes de apoio, procurando apoio, procurando ajuda psicológica, procurando fóruns, delegacias das mulheres e por aí vai. Você aprendeu técnicas e intervenções muito interessantes. A meditação, não só aqui comigo, mas nesse evento como um todo. Entendemos a neuroplasticidade e vamos com isso. Eu quero agradecer de coração a paciência de me ouvir de um tema tão complexo, tão difícil. Obrigado por estar aqui comigo, responder esse quiz, e um grande abraço. E tem mais palestra por aí, e eu vou compartilhar os sintomas do TEPT aqui. Só um minutinho. Só um minutinho que eu vou ver o que é que aconteceu. Achei aqui, já sei onde está. Deixa eu deixar na lâmina certa já. E aí vocês podem tirar a foto da tela. Sim. Desculpa quem perguntou, eu acho que era esse aqui, é isso? Esses são sintomas psicológicos e comportamentais e físicos de pessoas que vivem uma relação abusiva. Mais alguma tela? Era essa, né, Daiane? Sim. Isso, o pessoal comentou ali que é essa mesmo. Obrigada, Eliana, por essa palestra, né? Como você falou, um tema tão importante, tão relevante, né? Tão complexo, que você pôde trazer tantas informações importantes, né? Para todos que estão aqui, e que com essa informação eles podem não somente trazer ajuda para si mesmo, mas também ajudar muitas outras pessoas. Muito, muito bom. Parabéns. Gratidão.